espetacular. Hebreus mostra qual aliança você está. Ele explica o paralelo, faz um paralelo das duas alianças, da antiga aliança e da nova aliança. Então é interessante que aprendemos no capítulo 10, que nós vamos hoje ministrar, estudar a palavra, que o tema eu coloquei: seja livre da culpa. A pior coisa, irmãos, do ser humano, a pior coisa que nós possamos viver quando nós estamos debaixo de culpa, de erros. Sabe, irmãos, é muito difícil. Eu não sei se você já passou por isso. Quando você faz algo errado, quando você faz algo que você pensa assim: gente, eu não consigo viver. É um peso muito grande, é uma opressão muito grande. E quando nós vivemos na lei, na velha aliança, segundo o livro de Hebreus, capítulo 10, nós vamos ler daqui a pouquinho. Quem vive na lei vive debaixo de dívida, debaixo de culpa. Irmãos, eu não indico isso para ninguém. Você, quando você está em dívida com uma pessoa, você automaticamente não consegue nem relacionar com a pessoa. Isso é culpa. Então a palavra de Deus diz que a questão não é quem sou eu, mas sim quem é Deus. Não é a minha fraqueza, mas a sua força. Não é a minha pobreza, mas a sua provisão superabundante. Não são as minhas limitações, mas o poder sem limite de Deus. Então eu quero aqui ministrar na vida de vocês hoje. Vocês precisam sair e ter o entendimento se vocês estão vivendo debaixo da culpa ou debaixo do perdão. Você precisa entender se estão vivendo consciente que é perdoado, ou você está consciente que existe pecado, que vocês vivem consciente, pensando o tempo todo nos seus erros, nas suas falhas. Irmãos, a pior coisa que possa ter, quando eu pego o livro lá em Salmos, eu não vou ler com os irmãos, vou ler só a segunda parte aqui, mas a primeira parte, você sabe a história de Davi. Davi, irmãos, quando ele estava lá andando no terraço, de repente ele vê uma mulher chamada Betseba, nua, tomando banho. O que ele faz com aquela mulher? Ele começa a espiar, olhar aquela mulher, desejar aquela mulher, uma mulher casada. E Davi naquele tempo poderia ter mais de uma, duas mulheres, mas que não seja casado. Mas o que ele fez? Ele cometeu algo muito sério. Ele simplesmente deitou com essa mulher, ficou com essa mulher Betseba, teve um filho com ela. De repente ele mandou matar o marido dela, colocou na linha de frente. E para vocês terem uma ideia, depois de tudo isso, ele ficou extremamente entristecido. Ele ficou debaixo da culpa, debaixo do medo. E aí, eu quero ler com os irmãos em Salmos 32, verso 1. Eu quero que você entenda que Davi estava extremamente desesperado, porque ele pensava assim: será que Deus me perdoou mesmo? Será que realmente o Senhor vai tirar esse fardo, porque eu não estou suportando mais? E naquele tempo não tinha Jesus, não tinha sangue derramado. E olha que a palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Aqui ele estava já fazendo essa oração, irmãos, declarando que ele não estava suportando tamanha culpa que estava nas costas dele, uma consciência de erro tremenda. Por isso que a palavra fala: bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Olha o verso 2: bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui pecado e em cujo espírito não há engano. Aqui na minha tradução aqui fala: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Olha o verso 3, vai o verso 3: enquanto eu me calei, os meus ossos definharam, com os meus gemidos o dia todo. Irmãos, quando uma pessoa vive debaixo de culpa, da consciência de erro, ele vive nesse nível. Irmãos, muitas pessoas estão com doenças, mortes, morrem por falta de quê, irmãos? Confiar no Senhor Jesus. Que a palavra diz lá em Hebreus que todos os nossos pecados, transgressões foram perdoados, que ele não se lembra mais. E aqui Davi estava aqui remoendo, sofrendo. Aqui quando fala que os meus ossos definharam, irmãos, com os meus gemidos o dia inteiro. Olha que vida essa pessoa estava andando. Olha o verso 4. Eu quero ler até o 5 com os irmãos.
pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando como seca no verão. A tradução minha aqui é um pouco diferente, fala assim: pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Olha o verso 5. Verso 5 diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Irmãos, aqui Davi estava vivendo uma vida tormentada, porque o que ele tinha feito, irmãos, ele achava que não tinha mais perdão. E a pessoa, quando anda dessa forma, irmãos, ele anda atribulado, sem paciência, angustiado, ele pensa que não faz sentido mais viver. Pessoas que cometem suicídio hoje, irmãos, é justamente quando a pessoa carrega um fardo, um excesso de culpa nas suas costas, que ele acha que não tem mais saída, não tem mais solução. Era o caso de Davi. Irmão, você parou para pensar a maldade que Davi fez? Um homem que a Bíblia fala segundo o coração de Deus, um homem que viu uma mulher, desejou aquela mulher e falou assim: eu quero casar com essa mulher, eu quero ter, fazer parte das minhas esposas. Aí de repente pega um homem que está lá na linha de frente da guerra e fala: olha, dá um jeito aí, mata esse homem, porque ele não pode descobrir. Aí de repente ele arrepende de coração. Mas só que nosso Deus é um Deus tão poderoso, irmãos, que Ele sempre dá uma nova chance. Ele não olha o nosso passado. Aqui Davi, ele estava extremamente já morrendo, mas o Senhor estendeu a mão e falou para ele: Davi, eu estou contigo. E Davi, você sabe da história, ele levantou, posicionou e rompeu, e ele avançou. Então existe, irmãos, nesse tempo, a aliança que ele estava vivendo. Aquele tempo não tinha Cristo, não tinha Jesus, que era o mediador, não tinha o sangue derramado. Pensa que, tanto que era difícil viver dessa forma. E quando nós vivemos nessa velha aliança, irmãos, nós estamos falando, irmãos, do tempo da lei. Irmãos, naquele tempo as pessoas não podiam aproximar de Deus, porque se tivesse pecado, morria. Quando acontecia um fato desse, irmãos, era apedrejado. Olha que situação. Todo mundo tinha uma imagem de falar assim: olha, para chegar perto de Deus, somente eram os sacerdotes, os representantes daquela nação, e corria o risco de morrer. E quantas pessoas hoje vivem ainda com essa imagem? Por quê? Porque lá nós estamos falando da velha aliança, mas nós não estamos mais vivendo a velha aliança, nós estamos na nova aliança. A Bíblia fala nova e eterna aliança. E aqui, irmãos, podemos dizer que temos pessoas do Velho Testamento que estavam debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça, do favor de Deus. A nova aliança, irmãos, está oculta na velha, e a velha revela cada vez mais na nova. Só para vocês terem uma ideia que, quando começou lá Adão e Eva, já começou a graça, o favor de Deus. De repente veio Noé, de repente veio a Torre de Babel, até chegar os patriarcas, aí de repente veio as 12 tribos, e vem Moisés. Aí Moisés começa a viver a lei, os mandamentos. E Moisés era um homem, irmãos, que não também aproximava de Deus. Por quê? Porque tinha falhas. E daquela vez o pecado era consciente 24 horas na vida da pessoa. A pessoa vivia extremamente confiando o quê? Na sua força. Eu tenho que parar, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ser uma pessoa isso, eu tenho que ser aquilo. E de repente, ele só vivia na frustração. Mas no Novo Testamento o Senhor disse a Nicodemos, irmãos, que o mesmo modo que Moisés, irmãos, Moisés, ele estava ali, de repente, tinha aquele tanto de cobra, e aí o povo murmurava tanto, que o que estava acontecendo? As cobras começaram a picarem aquelas pessoas. Aí Deus manda falar a Moisés: pega uma haste, e coloca aqui, vamos ler aqui em João 3,14, e ele coloca numa haste, irmãos, vamos imaginar um desenho de uma serpente. A pessoa, quando olhava para aquela serpente, ele era protegido. Mas aqui interessante que faz uma comparação do Novo Testamento e do Velho Testamento. João 3,14 diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto para proteger aquele povo, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Verso 15, olha o verso 15:
porque todo que nele crer tem a vida eterna. Ficamos sabendo, irmão, que o Senhor Jesus era aquela serpente de bronze que protegia. Quando você olhava para a serpente de bronze que estava ali com Moisés, eles eram protegidos. Aqui fala, né, que quando você, no verso 14, que fala da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. O tanto que nós vivemos, irmãos, olhando para Cristo, quanto mais você olhar para Cristo, mais proteção você vai ter. Naquele tempo, eles só viviam o quê? Murmurando, reclamando, e Deus protegia, de repente aparece esse tanto de cobras, serpentes, e estava ali mordendo, alcançando eles, de repente, não, faz isso. E tudo aponta para Cristo, irmãos. Quando essa haste que representa Cristo, era proteção. Em 2 Coríntios 5, 21, fala o quê? Que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos o quê, irmãos? Justiça de Deus. Irmãos, a justiça de Deus, muitas pessoas não compreendem, não sabem o que é a justiça de Deus. Durante 1500 anos, o povo de Israel, irmão, celebrava o Yom Kippur, que é o dia da expiação, aquele dia que eles falavam assim: olha, está aqui o sangue do animal, está aqui meu representante, que é o sumo sacerdote, e ele vai me representar. Naquele tempo, não era perdão de pecados, encobrir o pecado. Sabe aquela coisa assim, falar assim: não, então é o seguinte, está aprovado o animal que vai ser sacrificado, o sangue dele vai ser derramado, o sacerdote realmente é perfeito, está tudo certo, então durante um ano, você não vai ter consequência do seu pecado. Mas não que estava resolvido o pecado. É a mesma coisa você passar um cartão de crédito, e você passa o cartão de crédito, você pagou aquela conta? Não. Vai chegar a fatura para você, e essa fatura vai chegar. Agora, qual é essa fatura?
Quando nós erramos, irmãos, nós fazemos as coisas. Aí quando você crê no Senhor Jesus, na obra consumada, o cartão de crédito foi pago, sabe que dia? A obra da cruz. Jesus morreu, o sangue foi derramado, a conta foi paga de uma vez por toda. Hoje você tem um cartão black. Ah, pastor, mas você está falando cartão black para quê? Para receber as bênçãos que o Senhor tem para você, algo que você nem imagina. Mas por que muitas pessoas não recebem as bênçãos de Deus? Porque vivem na consciência de erro, de culpa, de pecado, de falhas. Só anda assim, não, Deus não vai me abençoar, porque eu estou realmente extremamente falho, todo dia eu erro, todo dia eu faço isso. Então a pessoa vive o tempo todo olhando para si mesmo. Quando você tira os olhos de você e olha para Cristo Jesus, aí você vai começar a viver outra visão ampla. Aí Deus vai começar a falar com você. Por quê? Porque você está vivendo 100%, porque tem gente que vive um pouco lá e um pouco aqui. Mas a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que dá morte, quando você mistura lei com graça, quando você quer fazer as duas coisas. Lá em João, João capítulo 1, verso 29, João Batista declarou no deserto da Judéia. Interessante que ele fala o seguinte: no dia seguinte João viu Jesus aproximando e disse: vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí você fala assim, como que tira o pecado do mundo se eu cometo ainda pecado? Irmãos, você não faz mais parte daquela vida pecaminosa. Você às vezes pode até pecar, mas aquilo está querendo dizer que você não faz mais parte dessa acusação, dessa condenação. Por isso que quando fala que o Cordeiro de Deus tira o pecado, irmãos, ele tira o quê? A depressão, ele tira a doença, ele tira a angústia, ele tira a enfermidade, tira tudo. Mas basta você crer nesse Cordeiro que veio ao mundo, que é o Cordeiro de Deus. Então por isso que ele fala que ele tira o pecado. Tirar o pecado, irmãos, é tirar tudo aquilo, ó Deus, que distancia você de Deus. Quando você fala que é santo, a Bíblia fala que nós somos santificados. Santificado significa separado. Você era daqui, aí você se tornou santo, santificou, ele te leva para cá. Aí você vai andar conforme o Senhor Jesus determinar na sua vida. Anteriormente, mas era o sangue de animais que apenas cobria os pecados, mas agora o Cordeiro de Deus veio para o quê? Removê-lo completamente de uma vez por todas. Você não pode andar demais debaixo da consciência de pecado, na culpa, porque senão, irmãos, você não vai avançar. O problema é que muitos ainda vivem como se estivesse no Velho Testamento. Havia recordação dos pecados. Na graça a recordação é de perdão, mas agora que nossos pecados foram purificados de uma vez por todas. Você tem que acordar de manhã, irmãos, não olhar para as suas falhas, você tem que olhar para Cristo. Senhor, hoje eu sei que vai ser um dia muito abençoado, hoje vou ser extremamente favorecido, porque eu sou profundamente amado. Quando você acorda dessa forma, irmãos, você já está nem dando moral para o que a lei aponta, que é as suas falhas. Mas quando você acorda de manhã, e você olha para dentro de você, você fala assim, não, hoje vai ser um dia tão triste, tão ruim, eu já acordei tão desanimado. Mas porque o diabo, ele vive o tempo todo te acusando. Irmãos, a pior coisa que tem é viver debaixo de acusação, sabe? Principalmente nos pontos fracos nossos, que o diabo ele quer ir lá e cutucar assim na ferida, pegar as nossas fragilidades. Mas quando você olha e declara, eu não aceito isso, e você começa a falar, Senhor, me ajuda, eu realmente sou fraco, mas o Senhor é forte, não vivo eu, mas o Senhor vive em mim, começa a declarar a palavra, e as coisas vão cada dia mais, irmãos, levando você a viver níveis superiores, que a Bíblia chama de maturidade, de crescimento, de avanço. Então livre-se da culpa ou da consciência do pecado. Hebreus capítulo 10, verso 2, olha o que a palavra de Deus diz. Hebreus 10, verso 2 diz: se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecido, pois os adoradores, tendo sido purificados de uma vez por todas, já não teria mais consciência do que, irmãos? Do pecado. Uma vez que você adora o Senhor, que você crê que foi purificado de uma vez por todas, irmãos, você não vai viver mais de consciência de erros, de pecados. Olha o verso 3, contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Isso aqui é o que eles viviam. Aqui você viu que ele está fazendo a comparação? Lá no Antigo Testamento,
eles faziam o quê? Uma vez por ano, a recordação dos pecados. Era resolvido por um ano. Mas não era o quê? Era só encoberto, não era resolvido. É aquele famoso cartão, passava para depois chegar a conta. A conta foi paga somente quando Jesus veio, morreu e ressuscitou. Então o argumento é que, se o sacrifício da lei pudesse purificar os pecados de uma vez por todas, as pessoas não mais teriam consciência ou culpa do seu pecado. Não faz sentido, irmãos, você viver nessa consciência, nessa culpa, que aqui significa ter conhecimento. É você não olhar e falar assim: ah, eu errei, Espírito Santo agora... Não, o Espírito Santo, quando fala com você, você declara: eu também fui perdoado. Eu errei, Senhor, mas eu olho para o Senhor e não vou errar mais, e vou avançar, porque nós vamos errar, irmãos. Eu não estou falando para você que você vai ser uma pessoa extremamente igual aqueles monges que vai lá para a montanha e fica lá isolado. Não, nós não vamos ser essas pessoas. Nós vamos ser pessoas que vamos tropeçar. Só que você não faz mais parte dessa vida de culpa, de consciência, de erros. Você tem que olhar para Cristo, e aonde que Ele vai te colocar, entender que você é perdoado totalmente, de uma vez por toda. Você precisa ter essa consciência. A palavra também vai falar aqui para você, que quando você fica se lembrando dos seus pecados, você está dizendo, com sua ação do sangue do Cordeiro de Deus, não tirou o pecado definitivamente da sua vida. Quando você anda debaixo de consciência de erro, de falhas, de culpa, irmãos, é você estar desprezando o que o sangue de Jesus representa para nós. O sangue de Jesus representa de uma vez por todas. Olha que, vamos lá em Hebreus 10:10. Eu quero ler com os irmãos até o verso 12. Hebreus 10, verso 10 diz: pelo cumprimento dessa verdade, dessa vontade, fomos o que, irmãos? Santificados. Ou seja, você foi separado por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Irmãos, é a palavra que está dizendo, não é eu. Eu vou repetir para você entender. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos o que? Santificados, separados. Você agora é dele, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Não é parceladamente. Olha, é o seguinte, eu lembrei de 50% dos meus pecados, então está perdoado só 50%? Não, é total. Olha o verso 11. O verso 11 diz: dia após dia, todo sacerdote apresentava-se para exercer os seus deveres religiosos, que está falando lá da velha agora, e repetidamente oferecer os mesmos sacrifícios, que eram animais, que nunca podem remover pecados, nunca, nada disso, só remove pecados quando você crê na obra consumada de Cristo Jesus, como a palavra de Deus diz. Olha o verso 12. No verso 12, no entanto, depois que Jesus acabou de oferecer um único sacrifício, não precisa do segundo, é o único, pelos pecados, que é validado para sempre. Agora o que eu acho interessante, se assentou o que, irmãos? À direita de Deus. O que significa assentar? Fala assim, olha, não tem mais nada o que fazer, a obra foi consumada, a obra foi perfeita. Irmãos, lá no tabernáculo, quando você vai estudar o tabernáculo, você vê a área externa, que é onde sacrificava os animais. Aí quando você entrava nos santos, e depois os santos dos santos, lá não tinha lugar para sentar. Era algo assim que eles tinham que trabalhar, que eles tinham que mostrar serviço, eles tinham que entrar. Irmãos, o sumo sacerdote, quando entrava no santo do santo, que era o único que podia, eles entravam com um sino, porque se caso ele morresse lá e ficasse em silêncio, amarravam uma corda no pé deles, porque não estava apto, tinha pecado, tinha alguma coisa errada, aí eles puxavam ele para fora porque estava morto. Mas quando estava tendo barulho do sino lá dentro, mostrava que não, aquele lá foi aprovado. Irmãos, e muita gente ainda tem essa visão de Deus, que Deus ele é fogo consumidor, eu não posso orar. Irmãos, quanto mais você chegar perto de Deus, mais Ele quer ficar mais perto de você. Agora, quem vive lá, irmãos, não tem relacionamento. Irmãos, a pior coisa que tem chama-se você viver debaixo de culpa, de dívida. Vamos imaginar aqui, deixa eu fazer uma comparação, agora eu vou fazer essa comparação. Mas quando você recebeu Jesus em sua vida, você foi aperfeiçoado para sempre, o que a palavra de Deus está dizendo. É exatamente isso que declara a palavra de Deus. Você pode ter segurança de que todos os seus pecados já foram perdoados de uma vez por todas. Podemos dizer isso, irmãos, porque o texto de Hebreus afirma que Ele o quê? Assentou.
Ele descansou. Irmãos, vamos imaginar o seguinte, eu pego aqui o Cláudio, vamos imaginar que eu estou devendo 1 milhão para o Cláudio, né? 1 milhão de reais. Aí vamos imaginar que eu não consigo pagar o Cláudio. Imagina como que vai ser o meu relacionamento com o Cláudio. Não vai ser difícil? Imagina, eu vou querer cortar a volta dele. E eu falei, Cláudio, eu não tenho condições de pagar, a dívida é muito grande. Eu não consigo te pagar. O que vai acontecer, irmãos? A minha amizade dele pode ser às vezes de muitos anos, mas vai ser comprometida, sim ou não? Vai ficar difícil eu relacionar com ele. Às vezes vai ser difícil eu ir lá para a casa dele. Vai ser difícil eu sentar para comer com ele. Mas de repente, o Júnior, está lá atrás do Cláudio, resolve o quê? Vou pagar essa dívida do pastor Douglas para o Cláudio. O Júnior chega no Cláudio e fala assim, olha, toma aqui, eu vou te pagar o valor da dívida, com correção, com tudo, está aqui, pago. Só para vocês entenderem, irmão. Pagou a dívida para o Cláudio. Só que eu não estou sabendo que o Júnior fez esse pagamento. E o Júnior simplesmente viaja, porque tem algo e não fala nada. Mas aí ele comenta com o Alisson, avisa o pastor Douglas que eu paguei a dívida dele para o Cláudio. Só que o Wallace, ele esqueceu de me avisar. Aí você imagina o seguinte, quem está entendendo aqui minha comparação? De repente, eu chego no Cláudio, o Cláudio está aqui, sorrindo, joinha, eu não estou sabendo de nada. E aí eu fico assim, gente, o Cláudio está debochando de mim, o Cláudio está rindo da minha cara, eu estou devendo ele está sorrindo para mim, dando assim, será que ele está fazendo graça comigo? Mas de repente, o Alisson pega e fala assim, pastor Douglas, o Júnior viajou, porque tinha um compromisso, mas ele pagou toda a sua dívida. Isso significa o que, irmãos? Que quando eu ficar sabendo que essa dívida foi paga, o meu relacionamento vai voltar, aí eu vou ter intimidade. Sabe o que isso faz? Aí eu vou ter o que? Comunhão com Cláudio novamente. Isso significa a nossa oração. Quando você anda com dívida com Deus, quando você anda debaixo de erros, de pecado, você não consegue nem orar. Porque você sempre vai chegar diante de Deus, debaixo pensando assim, eu estou devendo Deus. Eu erro demais, eu sou falho demais, tem coisa errada demais na minha vida. Por isso que Deus não escuta a minha oração, porque isso chama culpa. Vocês estão entendendo a comparação, irmãos? Isso é dívida, aí você vive debaixo disso. Como que você vai relacionar com Deus, sabendo que você está em dívida com Ele? Como que você vai relacionar, você vai abrir seu coração? Agora, quando você chega diante de uma pessoa e fala assim, Cláudio, vamos passear, vamos viajar, vamos fazer isso, está tudo certo, né? Não estou devendo nada para você, está tudo certo, então vamos embora. Vai ter um relacionamento contínuo, constante. Então nós precisamos abrir nossos olhos espirituais e entender, você não tem dívida nenhuma com Deus, porque Ele pagou a nossa dívida. Por isso que a graça nos alcança de uma forma que nós não conseguimos pagar, Ele veio e pagou. Lá no Antigo Testamento eles andavam em dívida. Davi foi um exemplo que eu falei para vocês. O que Davi fez é algo muito sério, mas ele simplesmente humilhou na presença de Deus, e Deus perdoou seus pecados. Hoje nós temos o que? O mediador, nós temos Cristo. Então, irmãos, no Velho Testamento o sacerdote ficava o tempo todo de pé, eles não sentavam, eles não descansavam, eles sempre ficavam preocupados, o que nós temos que fazer? E de repente, irmãos, a palavra fala em Efésios, capítulo 2, verso 4, quando a obra é consumada, irmãos, Ele entra no descanso e leva você junto. Efésios capítulo 2, verso 4. Olha o que a palavra de Deus diz: todavia Deus, por ser rico em misericórdia, rico, irmãos, é algo extraordinário, por causa do grande amor com que nos amou, verso 5, até o 6, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos o que? Mortos nas transgressões. Pela graça vocês são o que, irmãos? Salvos. Pela graça significa que nós não merecíamos salvação, então nós somos alcançados. Verso 6. No verso 6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pare e pense, não é muita graça, muito favor, irmãos. Ele não quer saber o que você cometeu ontem, o que você fez de errado tão grave. Ele quer que você olhe para Ele, creia nele, e Ele quer levar você a sentar com Ele nas regiões celestiais. Mas tudo tem que ser através de quem, irmãos? Cristo Jesus. Ah, pastor, mas como assim? É fácil demais. Irmãos, é viver pela fé. Nós vivemos pela fé. Nós andamos pela fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus segundo a palavra. Por isso que nós temos que andar, sentar, simboliza descanso segundo a palavra de Deus. Isso significa que Ele consumou a obra para que pudéssemos sentar com Ele e descansar. Não adianta você ficar lutando, remando, falando e tentando fazer estratégia, lendo 10 passos para lá, 10 passos para cá, como vou alcançar meu casamento. Se você não olhar para Cristo, nada vai ser resolvido. Nada. Se você tiver com dificuldade financeira, que eu quero aprender com o melhor coach do mundo, você pode ir lá, vai pegar uma estratégia, mas se você não crê que o Senhor Jesus, Ele pode fazer por você, independente de você, Ele vai fazer. Nós falamos domingo passado, irmãos, que Ele pega os fracos e coloca lá em cima. Irmãos, é quando a pessoa reconhece, a obra de Deus cada dia mais avança, mas o Senhor faz sempre milagre. Ele podia pegar os milionários e falar assim, vamos converter todos os milionários do mundo e vamos construir várias igrejas. Não, Ele pega aquela pessoa que está lá na sarjeta, levanta e restaura, transforma, e não só para a vida dele, mas sim para abençoar outras pessoas. Isso é graça, isso é favor de Deus, isso é poder de Deus. Salmo 37, verso 7, diz assim, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Coloca aí, Salmo 37, verso 7, eu quero ler com os irmãos. Salmo 37, verso 7 diz assim, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça quando outros obtêm sucesso em seus caminhos, quando eles maquinam o mal. O que é o problema hoje? Quando a pessoa vive na lei, ele vive o tempo todo murmurando, reclamando. Mas como assim? Eu tenho 10, 20 anos de crente, chega o irmão aqui que está todo destruído, aí de repente Deus restaura, vem um casamento, prospera, compra um carro, compra uma casa, avança, o ministério avança, e é consagrado, e a pessoa fica, por quê? Agora, quando a pessoa vive na graça, ele vive descansando no Senhor e aguardando com Ele com paciência. Minha hora vai chegar, agora eu vou ser abençoado. Deus abençoou o irmão tal, então também eu vou ser abençoado, porque ele é filho, eu sou filho também. Mas quando a pessoa começa a murmurar e fazer comparação, irmãos, é você viver maquinando o mal, é você de olho no sucesso, tendo inveja. Por isso que isso não agrada, isso não vai avançar. Então aproxime com Ele com ousadia, irmãos. Irmãos, aproximar com ousadia é você ter liberdade de fazer o pedido para Deus que você quiser. Sabe o que é pedir com ousadia, irmãos? É quando você fala assim, eu quero uma geladeira. Uma geladeira, tem tanto modelo de geladeira, não tem, irmãos? Mas eu quero uma geladeira inox, aquela que sai água assim, geladinha. Está entendendo, irmão? Isso é pedir com ousadia. Ah, eu quero pedir, eu quero casar. Então você pode pedir com ousadia, eu quero um marido de 1,80 m, os olhos verdes. Não sei se Deus vai responder, mas você pode pedir. É ousadia. Amém? E Deus, Ele vai ouvir a sua sinceridade, seu coração. Não, vou abençoar. Não merece não, mas a graça é maior na vida dela. Então eu vou abençoar. Ah, eu quero um carro. Mas pode ser um carro 2000, 2010. Mas quando você pede com ousadia, eu quero um carro 0 km, eu quero um carro seminovo, eu quero um carro tudo assim. E você pedir com ousadia. Mas por quê? Porque você é filho. Você não está mais debaixo de pecado, você está debaixo do perdão de Deus. Quem está entendendo aqui, diga amém. Então, Hebreus 10, verso 17, volta lá no texto principal de Hebreus 10. Hebreus capítulo 10, verso 17 e 18, diz assim, e acrescenta, nunca, a tradução lá, depois acrescenta, nunca mais me lembrarei dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Irmão, isso aqui é muita graça. Isso aqui você imagina uma pessoa que estuprou, matou, fez tanta coisa errada, mas o Senhor, Ele não faz acepção assim, não, tem um tipo de, calma aí, isso aí não. Aqui Ele fala, nunca mais me lembrarei dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Isso é quem vive debaixo de perdão. Olha o verso seguinte, verso 18, assim, já que esses pecados são perdoados, aqui fala no plural, esses pecados, todos esses pecados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Olha, tanto que, irmão, se você tiver a revelação, se você tiver o entendimento disso, você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Eu falo isso porque eu tenho vivido isso, irmãos.
eu não aceito acusação, condenação sobre a minha vida. Principalmente falar assim, não, peraí, as coisas não é assim não. Mas quando você declara que o Senhor não se lembra mais, quem sou eu e você para ficar lembrando? Se nem Deus faz questão de lembrar. Aquele homem que estava lá na cruz do Calvário, lá junto com ele, que a Bíblia fala que era um ladrão, ele pediu, eu quero ir embora com o Senhor, eu quero ir embora. Ele falou assim, hoje mesmo você entrará nos céus comigo. Jesus fez lá uma, não, peraí, fala primeiro aí, o que você fez? Não, calma, eu vou analisar, conta tudinho, o que você fez? Matou quantos? Quais as maldades? Ele fez isso? Não fez, mas ele creu. Aquele ladrão creu e ele simplesmente falou assim, hoje mesmo estarás comigo no céu, hoje mesmo. Sabe, irmãos, porque o Senhor, Ele quer que você creia somente nele. Mas o problema é que as pessoas hoje, elas vivem nessa consciência. Não, mas a salvação até que tudo bem, eu compreendo que Deus me alcançou, tal, salvação. Agora, a minha caminhada é algo que eu preciso remar, eu preciso fazer, eu que preciso. Irmãos, não justifica, por isso que a Bíblia fala que o sangue não foi derramado em vão. Ele foi derramado para que todos os seus pecados fossem perdoados e você ser extremamente abençoado, profundamente amado. Por isso que você é o que? Favorecido, eu e você. Mas como podemos viver na culpa de pecados, irmãos, se eles já foram perdoados? Então essa é a questão. Aqueles que vivem assim acreditam que ainda há algo que eles mesmos precisam fazer para chegar diante de Deus. Você não precisa fazer nada, você precisa de crer. Creia, creia. Vai lá para o verso 19 de Hebreus 10. Nós estamos só no capítulo 10 aqui de Hebreus, irmãos. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo somente pelo sangue de Jesus. Você crê no sangue? Quem crê no sangue de Jesus? Então você está debaixo do perdão dos pecados. Olha o verso 20. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. O véu foi rasgado, irmãos. Lá no tabernáculo tinha o santo e o véu separava santo do santo e o santo. Quem entrava no santo do santo, irmãos, era somente o sacerdote, aquele que representava a nação. Mas se tivesse algo errado, morria naquele lugar. Mas quando o véu foi rasgado, você agora vai viver o vivo caminho que Ele abriu. O véu acabou, rasgou. Você agora tem conexão geral, assim, direta com Deus, porque Ele mora dentro de você. Lá no Antigo Testamento tinha visitação. No Novo Testamento, na Nova Aliança, tem habitação. Ele habita dentro de você. Essa é a diferença. Irmãos, lá eles ficavam com medo. Quando tinha um fogo lá que era a presença de Deus, eles não queriam aproximar. Você sabe por que se aproximasse? Se tivesse algo errado na vida, morria. E quantas pessoas vivem dessa forma? Por isso que nós temos que abrir nossos olhos. O sumo sacerdote, irmão, entrava no Santo do Santo uma vez por ano, mas com muito medo, visto que ele tivesse pecado, morreria diante de Deus. Mas agora Jesus abriu um novo e vivo caminho, como nós lemos, um caminho de vida. Isso significa que quanto mais você anda nesse caminho, se aproximando, mais você desfruta, mais você recebe as bênçãos de Deus. Quanto mais longe você fica, maior é a chance de morrer, irmãos. Maldição. Agora, quanto mais você se aproxima de Deus, de Cristo, mais vida você tem. Quem quer aproximar de Deus aqui, amém? Quanto mais você falar, Senhor, eu quero ter revelação, eu quero ter esse entendimento, em plena certeza de fé. Sabe por que muitos cristãos, irmãos, têm dificuldade de manter uma vida de oração? Porque vivem debaixo dessa culpa. Simplesmente porque não querem se aproximar de Deus, eles têm uma consciência e por isso temem. Como assim? Estar na presença de Deus é algo que vai ser muito difícil para mim. Irmãos, quantas pessoas que eu já conheço que não quer batizar, quantas pessoas que não quer fazer a obra de Deus, não fazer a obra e é assim, pode cair alguma coisa, eu vou enfrentar lutas que eu não enfrentava antes, porque quanto mais eu faço a obra de Deus, mais eu aproximo, mais problema aumenta, e não faz sentido isso, não faz sentido, você aproximar de Deus, mais problema aumenta. Lá no Antigo Testamento era assim, só para vocês entenderem que as instruções de Levítico, irmãos, para o sacerdote que levavam, todos eles tinham medo, era tipo radioativo. Olha o que isso fazia, se ele apresentasse um animal que fosse imperfeito, morria.
Se tocasse na arca, tivesse pecado, morria. Tinha que deixar fumaça de incenso o tempo todo. Se não fizesse isso, morria também. Era assim lá na velha aliança. Se eles não apresentassem todos os seus pecados durante o ano, era maldição atrás da outra. O sumo sacerdote somente poderia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano se tivesse a vida em dias, não tivesse pecado, porque senão ele morria diante de Deus. Mas hoje nós estamos igual aquela música, no Santo dos Santos, não tem outro lugar, é no Santo do Santo, que é Cristo, vivendo, habitando dentro de você. Viva uma nova realidade. Eu quero fechar essa palavra dizendo para você, irmãos, Moisés, eu quero fazer uma comparação de Moisés e o filho pródigo. Êxodo capítulo 3, verso 1. Olha para você ver, Moisés, ele tinha medo de Deus. Nós estamos falando lá da velha aliança, vamos ler juntos? Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Verso 2. Verso 2 diz o seguinte: ali o anjo do Senhor, aqui a Bíblia fala o anjo, mas aponta para Cristo. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça tivesse em chama, não era consumida pelo fogo. Verso 3. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver essa coisa impressionante. Por que que a sarça não se queima? Olha o verso 4. Quando o Senhor viu que ele aproximava para observar, Deus o chamou no meio da sarça: Moisés, Moisés. Aqui estou, ele respondeu. Verso 5. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Aqui Deus já tinha visto: ó Moisés, tem algo errado na sua vida, não aproxima não, porque se você aproximar você vai morrer. Olha o verso 6, até o verso, é o último, verso 6, disse mais: eu sou o Deus do seu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve o que, irmãos? Medo de olhar para Deus. Interessante isso aqui, né, irmão? Você parou para pensar, aqui na velha aliança, Moisés tinha medo, por quê? Porque tinha algo errado na vida dele, pecado. E ele simplesmente falou assim: ó, tira as sandálias, porque aqui é terra santa, você está contaminado, você está sujo. Então o anjo do Senhor aponta para Jesus, irmãos. O Senhor Jesus apareceu então no meio de uma sarça. Moisés, curioso pela sarça que queimava, mas não consumia, aproximou para ver. Então o Senhor sempre procura capturar a nossa atenção, e foi o que aconteceu com Moisés. Mas a segunda coisa que Deus disse a Moisés: tira as sandálias. Mas interessante, irmãos, lá em Lucas 15, verso 12, agora nós vamos falar da nova aliança. Eu quero falar de um jovem. Olha o que aconteceu. O mais novo disse ao pai, estou falando do filho pródigo: pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Olha o que aconteceu, irmãos. O filho pródigo, vocês sabem da história, pegou todo aquele dinheiro, gastou tudo, foi para a prostituição, orgias, fez todo, vocês sabem o que aconteceu. Mas de repente o que aconteceu? Ele caiu em si. A palavra fala que ele caiu em si, e ele voltou. De repente, quando ele estava voltando, o que aconteceu? O pai foi encontrar com ele. Você viu a comparação aqui de Moisés? Aqui Moisés queria ir até Deus, mas Deus falou: espera aí. Agora já o filho pródigo, que é a graça, é o favor imerecido, o homem que reconheceu que era falho, que o Senhor poderia perdoar os pecados dele. Ele chega, de repente o Senhor vai e encontra com ele, e abraça ele. E olha interessante aqui, nós lemos o verso 12, agora vai lá para o verso 20. No verso 20, diz assim: a seguir levantou-se e foi para seu pai. Ele ainda estava bem longe, quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente. E a Bíblia, aqui na minha tradução, fala o seguinte: ele correu para seu filho e abraçou e o beijou. Abraçou e beijou.
Olha a diferença lá da lei, irmãos. Aqui daí, Deus fala assim, não chega perto não, tem algo errado na sua vida. Agora na nova aliança, vem você que realmente está doente, você que necessita, você que está sujo, você que está na lama, vem que eu estou com você. Irmãos, é muito forte, é muita graça. O Pai não disse, não chegue para cá, antes ele correu ao contrário do filho pecador. A segunda coisa que Deus disse a Moisés foi o quê? Tire as sandálias. Olha que Deus falou para Moisés, tire as suas sandálias. Sabe o que ele falou para o filho pródigo? Traga o melhor sapato aqui que eu quero dar para ele. Olha a diferença, quem vive na graça. Aqui, irmãos, a palavra fala também que ele tem o direito de permanecer no solo da família. Depois mandou que matasse o novilho. Eles podiam fazer a festa porque o outro iria morrer no lugar do filho. O novilho aponta para Cristo. Irmãos, aqui ele deu o melhor. Por quê? Qual é a diferença? Porque existe o sangue de Jesus derramado, o mediador de uma nova aliança. Por isso que o Senhor ele nos abençoa o tempo todo. Eu quero concluir falando para vocês, depois de ouvir a promessa de Deus, que Ele livraria o seu povo, o que Moisés diz, quem sou eu para ir? Eu sou um pecador, sou falho. A lei sempre faz o que? Consciência de que, irmãos, nós estamos sempre no erro. Por isso que a palavra deixa claro, a questão não é quem sou eu, mas sim quem é Deus na sua vida. Não é a minha fraqueza, mas a sua força. Não é a minha pobreza, mas a sua provisão superabundante. Não são as minhas limitações, mas o poder sem limites de Deus. É o poder de Deus que está o tempo todo, irmãos. Sabe quando o Senhor te dá um cheque branco de bênçãos? E você pode avançar, pode crer. Fala, olha, creia, eu tenho muito mais para te dar. Mas interessante que Moisés fala assim, quem sou eu para aproximar? Tira a sandália, mas ele ficou com medo, eu não vou. Mas João 8,58, olha o que diz a palavra, irmãos. João 8,58, Jesus respondeu, em verdade lhes digo que, antes de Abraão nascer, eu sou. Olha que forte isso aqui, irmãos. Lá no Antigo Testamento, Abraão fala assim, olha, quem sou eu? Agora, na nova aliança, ele fala, eu sou. Isso significa, sabe o que, irmãos? Que eu sou, se você está doente, eu sou a cura. Se você sempre está lá passando por problemas, por lutas, eu sou a vitória. Se você está vivendo por depressão, eu sou a paz. Eu sou o seu libertador. Por isso que ele fala, eu sou. Ele é o suficiente para você. Mas você precisa entrar na posição, ou da nova, ou da velha, ou da nova aliança. Se você estiver na nova aliança, você tem que estar consciente que não existe mais culpa. Você tem que estar consciente que todos os seus pecados foram perdoados, que o Senhor não tem mais dívida com você. Ou seja, está tudo pago. Quem crê que está tudo pago aqui, diga amém. Irmão, está tudo pago. Ah, pastor, mas é muito difícil entender isso. Pede ao Senhor revelação, para você compreender essa verdade da sua vida. Sabe, irmão, se você vai ter uma vida mais leve, o fardo mais suave, você vai andar, você vai olhar para as coisas de uma forma diferente. A pior coisa é você andar, irmãos, nós somos tantas coisas que nós fazemos compromisso, irmãos, e não conseguimos. Vou dar um exemplo para você. Virada de ano, todo mundo, eu vou entrar na academia, eu vou emagrecer tantos quilos, eu vou fazer isso, está acabando o ano e você emagreceu. Aí você começa a entrar, está vendo? Eu sou um coitado, eu não sou uma pessoa que cumpre a minha palavra. Você já começa a andar debaixo de culpa. E quando você anda dessa forma, irmãos, aí você já começa, o diabo, o inimigo começa a te acusar. Esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquele curso, eu vou fazer aquela faculdade. Então você não precisa fazer promessa. Você fala, Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor, porque o Senhor é na minha vida o maior. Então você fala, Senhor, eu sei que eu fiz tanto compromisso, eu fiz uma agenda e não consegui cumprir. Então você não precisa viver debaixo dessa culpa. Quanto mais você andar debaixo dessa culpa, irmãos, mais condenação, mais acusação, mais angustiado, mais deprimido você vai andar. Mas quando você entra na consciência de perdão, que o Senhor é contigo, irmãos, você vai viver os melhores dias da sua vida. Quem crê que vai viver os melhores dias, fique de pé em nome de Jesus. Quero orar com você.
Feche seus olhos enquanto nós vamos adorar o Senhor. Feche seus olhos. Ele é o mesmo ontem e hoje. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem nós.